Como já havia postado, irmãos, eu já posto para a gente ir ganhando tempo e se familiarizando com o texto. Salmo, capítulo 13, né? Salmo 13. Nós vamos ler do 1 ao 6. E a palavra do Senhor diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos a Ti pela Tua palavra. Oramos, ó Deus, por esse momento, por este culto, pela palavra que já foi lida, Senhor Deus, na abertura, pelos louvores que já foram entoados, as orações que já foram feitas, e agora, ó Deus, nós colocamos diante de Ti a Tua palavra, que é viva e eficaz. Oramos, ó Deus, para que nada venha atrapalhar esse momento, que nada venha tirar, ó Deus, a nossa atenção, porque não tem nada mais excelente do que ouvir a Tua palavra. Essa palavra vem de encontro ao nosso coração. Seja um momento de aprendizado. O nosso coração possa estar, ó Deus, atento ao que o Espírito Santo vem falar para nós. Abençoa a Tua igreja. Abençoa nossas vidas. É em nome de Jesus, ó Deus, que oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. O que eu quero compartilhar nessa noite é uma oração de Davi, do salmista, Salmo de Davi, e ele faz uma oração. E essa oração, entre muitas outras que Davi já fez, ela expressa uma situação onde ele estava vivendo. Não se sabe se ele fala de uma situação específica ou se ele faz um apanhado das muitas situações que ele enfrentou, que ele passou, não é? O que se sabe é que nós, nessa noite, podemos aprender, irmãos, com a palavra do Senhor, com essa oração de Davi. O tema da mensagem é o silêncio de Deus. Silêncio de Deus. E a expressão que o salmista ele vai usar, como ele se coloca diante de Deus. Então, eu tirei aqui algumas lições que nós podemos aprender através ou a partir dessa oração de Davi, onde ele abre ali o coração para falar com Deus, onde ele abre o coração para expressar todo o seu lamento diante do Senhor. Então, a oração começa com um lamento. E nós precisamos entender, mas que esse lamento ele não vem de uma murmuração. Davi não está murmurando de forma nenhuma. O lamento significa prantear com gemidos, ou um conjunto de palavras dita com voz de choro. Davi estava se sentindo ali, naquele momento, desamparado, angustiado, aflito. Coisas que eu e você passamos neste mundo tenebroso. É algo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Aflições, momento de desamparo, aquela situação onde nós achamos que estamos só.
que ninguém está por nós, aquela situação de que estamos angustiados, né? Onde a angústia, a ansiedade quer tomar conta do nosso coração. E essa oração, esse lamento de Davi diante de Deus, é um momento bom e agradável que a igreja do Senhor, que eu e você precisamos ter. Isso aí é benéfico em nossa vida. É um momento de aprendizado da igreja diante do Senhor. Quero dizer, irmãos, que essa mesma oração que o salmista faz é a mesma oração que Jesus faz ali no Getsêmani, no momento em que ele está se sentindo só, desamparado. Jesus, como homem, falo como homem, né, ele se prostrando ali como homem, ele estava com o coração angustiado, aflito, diante da situação que ele estava enfrentando. Então, ele faz aquela oração onde a palavra diz ali em Mateus capítulo 26, que as gotas do seu suor se tornaram em gotas de sangue. Tamanha a angústia que ele estava enfrentando. E ele orava a Deus intensamente, né? Ele estava ali se derramando diante do Senhor intensamente. E essa é uma oportunidade, é um momento, irmãos, o momento em que a alma está angustiada, o momento em que a alma está aflita, o momento em que a alma está se sentindo afastado e desamparado, a sensação de desamparo, é o momento de nos achegar mais a Deus. É o momento de estarmos ali, nos derramando na presença do Senhor. E veja que Davi, ele faz aí, irmãos, 4 questionamentos. Versículo 1 e versículo 2, ele diz até quando? Ele começa falando até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? E essa situação não muda. E até quando? Mas veja que essa interrogação é um derramar, como eu falei, é um lamento. Ele está ali se derramando, chorando, na presença do Senhor. É uma expressão de palavras com voz baixa, com choro, derramando o coração, abrindo, falando a verdade para Deus. E nós, irmãos, devemos aprender com Davi, devemos aprender com a palavra. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos um amigo, nós temos alguém, e nós podemos abrir o coração. E nós podemos, sim, compartilhar esse momento com alguém, para que possa nos ajudar em oração. É o momento que nós podemos compartilhar, pedindo auxílio, porém, essa situação que Davi está nos mostrando através do Salmo 13, ela precisa ser feita diante de Deus, não diante do homem. Diante do homem, eu já falei, nós precisamos pedir apoio, nós precisamos pedir auxílio em oração. Me ajude nesse momento, me ajude em oração nessa situação. Mas é diante do Senhor. Nós temos que abrir o coração e falar verdadeiramente aquilo que está angustiando o nosso coração. Foi assim a oração de Jesus. Ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele deixou claro o que estava afligindo o seu coração naquele momento, naquela situação. Da mesma forma, nós precisamos ser claro, abrir o coração, falar para Deus aquilo que está incomodando, aquilo que está machucando aqui, Senhor, está doendo aqui. Né? A gente vai no médico se consultar e o médico pergunta, o que você está sentindo? E aí a gente fala, a dor é no braço, ou eu estou com a dor na garganta, estou com a dor no peito. Não, é a perna que dói. Quer dizer, nós precisamos falar ao profissional de saúde qual é a nossa situação e aonde está o problema para que ele possa aplicar a medicação certa, para que ele possa passar a receita e a gente possa tomar o remédio para fazer o efeito. Na presença do Senhor, irmãos, acontece da mesma forma, da mesma maneira. O coração angustiado,
sensação de desamparo, aflição, precisamos chegar diante do Senhor e nos derramar. E dizer, Senhor, está doendo aqui. E Davi, ele expressa nesses 2 primeiros versículos, versículo 1 e 2, com as seguintes questões. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando e até quando? 4 vezes ele questiona a Deus. Mas, como eu falei, esse questionamento é um questionamento bom para a nossa vida, para a nossa alma. Amém, meus irmãos? Vamos ver o que diz Jó. Jó, no capítulo 3, irmãos. Versículo 24 ao 26. Jó, capítulo 3. A partir do versículo 24, acompanha aí, a palavra diz: porque em vez do meu pão, me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Veja que Jó, no momento difícil, no momento de dificuldade, de angústia, ele está aí se derramando perante o Senhor. Ele está falando, abrindo o coração, o que realmente ele está sentindo. Onde dói? E nós, as igrejas do Senhor, nesse momento difícil, onde estamos enfrentando, e como a palavra diz que no mundo passareis por aflições, não será o último, virão muitos ainda, até Jesus voltar, nós precisamos estar nessa mesma condição, nessa mesma posição do salmista, nos derramando, nos lamentando com choro diante do Senhor, mostrando para Ele onde está doendo. O Senhor está doendo aqui. Quero que o Senhor passe o bálsamo. Quero que o Senhor faça um curativo. E se o curativo não for, não resolver, eu peço que o Senhor faça uma cirurgia e sare, e possa sanar essa situação. Nós precisamos, como igreja, irmãos, aprender com os grandes homens de Deus, que na hora da situação difícil, eles se derramaram na presença do Senhor. Amém? Nós temos também outro caso, o caso de Ana. Ana, 1 Samuel, no capítulo 1, primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 10, irmãos, nós vemos ali o que Ana, ela fala, o que ela sofreu, o que ela passou, mas o que ela relata aqui, a partir do versículo 10 de 1 Samuel, capítulo 1. A palavra diz: levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. A palavra diz que Ana sai dali já sabendo
da resposta da sua oração. Ela estava ali se derramando na presença do Senhor, uma alma amargurada. Ela falou exatamente aquilo que estava amargurando a sua alma. Ela precisava de um filho, de Senhor, me dá um filho. E a pergunta é, o que está afligindo a sua alma hoje, igreja? O que está angustiando a sua vida, a minha vida hoje? Fale diante do Senhor, se derrame diante do Senhor. Nós podemos juntar uma mistura de palavras, podemos orar por muitas coisas, mas nós precisamos ter uma oração específica. Senhor é o meu filho, Senhor é o emprego, Senhor é a situação da minha casa, da minha família. Senhor, é essa pandemia. Ou seja, nós precisamos identificar quando nós estamos nesse lamento, é uma oração específica, onde o nosso coração está apertado e precisa diligentemente desse derramar perante do Senhor. Veja que não é uma oração de intercessão. Isso aí é um outro momento. Não é uma oração de petição, de quando nós estamos orando por alguém que está doente, mas é um derramar da alma. É algo angustiante. É algo que eu estou colocando diante do Senhor específico, derramando diante de Deus a minha vida, o meu lamento, buscando a Deus, buscando ao Senhor. Amém, irmãos? Amém? Então, nessa oração, nesse lamento que Davi está se derramando aí na presença do Senhor, quando ele faz esse questionamento, então agora ele faz 3 pedidos. Ele faz 3 pedidos a Deus diante desse lamento. E veja só, primeiro ele pede, irmãos, no versículo 3, ele diz: atenta para mim. Primeiro pedido, atenta para mim. Olha para mim, Senhor. Porque veja que o silêncio de Deus, o tema da mensagem é o silêncio de Deus, não é o tema do Salmo, mas Davi estava se sentindo naquele momento como Deus estava em silêncio, não estava respondendo aos seus questionamentos. E é exatamente assim como eu e você nos sentimos, como a igreja se sente na hora da aflição, na hora da angústia, essa sensação de abandono. Parece que o céu está de bronze e as nossas orações não são ouvidas ou respondidas, é engano nosso. Irmãos, esse tempo, esse momento que nós achamos e pensamos que Deus está em silêncio é o melhor momento que existe na vida do cristão. Porque Deus trabalha no silêncio. É aí onde Deus trabalha. É aí onde Deus capricha. É aí onde Deus faz com muita fidelidade, com muito empenho. E ele diz: olha para mim, Senhor. Atenta para mim. E aí nós lembramos de Zaqueu. Está lá no capítulo 19 de Lucas, que a história de Zaqueu é interessante, irmãos, porque ele queria a atenção. Zaqueu também era alguém que estava angustiado, cansado da vida que estava levando. Apesar de ser um homem que tinha recursos, apesar de ser um homem que tinha muitos amigos, entre aspas, ele sabia que não tinha amigos verdadeiros e que não tinha com quem contar. E ele era alguém que se sentia exatamente assim, aflito, abandonado, coração angustiado. Os irmãos, amigos, as pessoas, na verdade, só se chegavam a ele para adquirir alguma coisa. E ele, sabendo da fama de Jesus, que Jesus curava, que Jesus abraçava as pessoas, que Jesus estava por ali, ao ver Jesus, ou não conseguindo ver Jesus, a palavra diz ali em Lucas, capítulo 19, que ele corre na frente e ele sobe naquela figueira ou naquele sicômoro, como o texto diz.
Ele sobe ali no meio da estrada, você imagina, vai uma multidão, Jesus na frente, e tem uma árvore frondosa, e alguém pendurado naquele galho, sentado naquele galho, chamando a atenção de todo mundo, mas ele não queria chamar a atenção de todo mundo. Ele queria chamar a atenção de alguém específico. Esse alguém específico era Jesus. E ele estava ali dizendo, não com palavras, mas com atitudes. Olha para mim, Senhor. Olha para mim. Jesus entendeu que Jesus é o mestre dos mestres e sabe tudo. A palavra do Senhor diz ali no Salmo que ainda a palavra não me saiu à boca e ele já sabe todas as coisas. Ele olha para Zaqueu e ele atende o seu pedido. A mesma coisa o salmista está falando, que ele faz esse pedido de Senhor, olha para mim. Eu estou me sentindo abandonado. Me dá atenção, Senhor. Quando nós queremos falar algo para alguém, nós queremos que alguém preste atenção, nós pedimos para que as pessoas olhem para nós, que fixe o olhar para nós, porque nós entendemos que se alguém não está olhando, não está prestando atenção, está olhando para outro lugar, essa pessoa ela não está atenta ao que estamos falando, o que estamos fazendo. Assim, o salmista Davi estava dizendo, olha para mim, faz esse pedido. E é o pedido que nós fazemos também, devemos fazer, dizer, Senhor, olha para mim, me dá a atenção necessária, me dá a atenção nessa hora. Eu preciso que o Senhor volte o seu olhar, volte a sua atenção, que o Senhor estenda a sua mão para mim nesse momento. Isso aí é o primeiro pedido que o salmista faz, e é um dos pedidos também que nós devemos fazer nesse momento, dizer, olha para mim. E Deus, nesse momento, Ele está olhando para mim e para você. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus, Ele está olhando para nós e Ele nos vê em todo e qualquer momento. Ele está olhando para você. Ele está olhando para mim. Amém? O segundo pedido que ele faz, ele diz, responde a minha oração. Ainda no versículo 3, ele diz, responde-me, Senhor, Deus meu. Precisamos de resposta. O salmista precisava de resposta. Todo aquele questionamento, ele estava dizendo, eu estou precisando de resposta, de uma luz. E quantas vezes, irmãos, nós não oramos dessa maneira? Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Parece que desmoronou tudo. Parece que as coisas estão acontecendo um terremoto. Eu preciso que o Senhor me mostre, no meio de toda essa situação, essa tempestade, o que está acontecendo. Senhor, me revela as coisas, me dá uma luz. Responde a minha oração. Responde o meu clamor. Eu preciso de respostas. E as nossas respostas, irmãos, nós só encontramos diante do Senhor. Nós só encontramos diante de Deus. Por isso, a necessidade dessa oração, de aprender com a palavra de Deus, onde nós precisamos, irmãos, urgentemente, nos voltar para a palavra e pedir, Senhor, escuta a minha oração. Responde-me, ó Deus. Vamos olhar o Salmo capítulo 6, que o salmista também fala sobre a oração. Salmo capítulo 6, versículo 8 e 9. A palavra diz, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Glória a Deus. Aleluias, porque nós temos um Deus que Ele ouve. Nós temos um Deus que nos acolhe. Nós temos um Deus que Ele jamais dispensa uma oração. Oração é alimento, meus irmãos. Nós precisamos nos alimentar da oração. E essa oração é um aprendizado para nossas vidas. Senhor, responde-me.
preciso de resposta. E o Senhor, ele manda a resposta. Não na forma como nós esperamos, não no momento em que nós queremos, mas ele manda no tempo certo, na hora certa. O Senhor, ele nunca nos deixa sem resposta. Quando nós clamamos, quando nós pedimos, quando nós lamentamos a nossa situação, ele sempre nos dá a resposta. Talvez não seja a resposta que nós estávamos esperando, talvez não seja a resposta que eu queria ouvir, mas ele responde, porque ele sabe todas as coisas. E eu digo, a resposta que vier é bem-vinda, porque a palavra do Senhor diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, a resposta que vier é bem-vinda, porque o Senhor, ele cuida de nós. O que nós precisamos é dizer, Senhor, me dá uma resposta. Senhor, ouve a minha oração. Responde. Amém? O terceiro pedido que ele faz ainda aí no versículo 3, ele diz, ilumina-me os olhos. Abre os meus horizontes, Senhor. É comum, quando estamos no meio da tempestade, é comum, irmãos, quando estamos no meio da aflição, da angústia, quando estamos nos sentindo desamparados, o nosso olhar, a tendência é olhar para baixo. É um olhar decaído. Nós precisamos manter os olhos altos. Nós só iremos contemplar as maravilhas do céu se nós olharmos para cima, irmãos. O olhar para baixo é um olhar decaído, é um olhar de depressão, é um olhar de aflição. Por isso que a palavra diz que nós devemos manter o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé. Quando a palavra fala isso ali em Hebreus capítulo 12, ele está falando para que nós possamos olhar para cima. Ter um olhar do alto, ter um olhar de Deus. Deixar de olhar para baixo. Quando o salmista diz, na sua oração, Davi, pede para ele iluminar os olhos. Está pedindo para ele abrir os seus horizontes. Ele está pedindo para ele alargar as suas fronteiras. Que possa dar um poder de visão abrangente. Que possa ter um olhar mais ampliado das coisas, da situação que está acontecendo. Um olhar panorâmico e não um olhar fixo naquilo que está passando. Quando nós temos esse olhar panorâmico, quando o Senhor amplia o nosso olhar, quando o Senhor, na verdade, ilumina os nossos olhos, irmãos, nós recuperamos as nossas forças. Nós começamos a nos revigorar. Porque eu deixei de olhar para a situação e eu estou olhando mais além. Ou seja, eu estou olhando além da muralha, além das nuvens, além do véu, além das dificuldades. Então, a tendência é que eu possa ver mais longe. E olhando mais longe, o meu vigor ele fica mais fortalecido, abençoado, porque Deus ampliou a minha visão. Deus ampliou os meus horizontes. Amém? Veja que ele diz, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Vamos ver o que a palavra diz em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29. Isaías 40, a partir do versículo 29. A palavra diz assim, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra diz que ele faz forte ao cansado e multiplica
multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha que maravilha, olha que Deus maravilhoso, irmãos. Ele multiplica as forças quando Deus ele abre os nossos horizontes. Quando eu peço ao Senhor para que Ele ilumine os meus olhos, Ele dá força àquele que não tem mais nenhum vigor. E é isso que nós precisamos, é isso que a igreja hoje precisa orar, nesse sentido de dizer, Senhor, amplia os meus horizontes, abre a minha visão espiritual, para que eu possa olhar além, para que eu possa ver mais longe, para que eu reforce as minhas forças, porque a angústia que Davi estava sentindo, o salmista estava sentindo, não era a crítica e não era o ataque dos inimigos, mas era o silêncio naquela hora, as respostas que ele não tinha. Veja o versículo 4, ele diz, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, ele estava, veja que ele estava numa situação caótica, onde eu e você muitas vezes nos encontramos, onde nos sentimos fracos, querendo desistir da situação. E aí, meus irmãos, ele diz, olha, Senhor, se eu cair, se eu vacilar, eles vão falar, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Eles vão se regozijar de mim, eles vão falar coisas, vão rir de mim. E eu quero que o Senhor mostre que eu tenho um Deus verdadeiro. E eu estou orando, estou fazendo essa oração para que o Senhor recupere as minhas forças, para que eu me levante contra eles e mostre que eu tenho um Deus fiel, um Deus que é maior que as minhas angústias, um Deus que é maior que as minhas dificuldades, que a minha aflição, um Deus que não me deixa desamparado. Eles devem olhar para mim e dizer, ele tem um Deus que fortalece a sua vida. E essa deve ser a nossa oração, deve ser a oração da igreja, uma oração de mudanças, uma oração que faça prevalecer a nossa vida diante do Senhor. Amém, irmãos? E olha agora, eu quero que você acompanhe como ele encerra a sua oração. Aí no versículo 5 e 6, como ele termina a sua oração diante de Deus, irmãos? Ele sai de um ambiente de lamento, ele sai de um ambiente angustiado, ele entra agora no campo da alegria, no campo do louvor, da confiança, da fé, da esperança. Olha, irmãos, como a oração, ela alimenta a nossa alma, como a oração alimenta o nosso espírito. Davi, ele mostra para a igreja hoje, ele mostra para mim e para você que a oração tem um efeito grande, ele tem um efeito dramático, muito profundo na vida do cristão, meus irmãos. A oração faz que nós possamos sair do momento de desespero, momento de alegria, momento de louvor. Olha o que ele diz aí no versículo 5. Ele diz, no tocante a mim. Ou seja, no que se refere a mim, no que depender de mim, Senhor, no que tiver ao meu alcance, no que eu puder fazer. Ele diz o quê? Louvarei, confiarei na tua graça. Confiarei no Senhor. Olha aí, irmãos. Olha aí o sentimento de confiança. No que depender de mim, eu confio no Senhor, eu confio na sua graça, eu confio no seu poder. Confio em ti, Senhor. Estou sentindo um momento difícil? Sim. Estou passando uma tribulação? Sim. Mas no que depender de mim, eu confio no Senhor. E nós vimos aí, irmãos, nós vamos lá para o Salmo 20, no versículo 7, que é uma palavra bem conhecida, que nós sempre falamos sobre confiança. Salmo 20, versículo 7, a palavra diz, uns confiam em carros, outros em cavalos,
Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Aleluias, irmãos. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Por quê? Porque quando muitos confiam na sua própria força, e nós vimos aí, voltando um pouco aqui, falando e frisando mais uma vez a respeito da pandemia, desse momento que estamos vivendo, e nós vemos que pessoas que confiavam no dinheiro, pessoas que confiavam no seu alto poder, no seu status, confiavam nas suas riquezas, nos que eles tinham, tudo aí caiu por terra. Quem está prevalecendo, irmãos? Quem confia no Senhor. Porque nós não confiamos que, muitos dizem, 2022 será diferente, porque terá eleição e provavelmente teremos aí um novo presidente ou o mesmo presidente. Tudo vai mudar. Não, irmãos. A pandemia vai acabar, a economia vai voltar e tudo vai ficar bom. Não, não confie nisso. Nós devemos confiar no Senhor em toda e qualquer situação, porque pode mudar presidente, pode a situação voltar, a pandemia acabar, o comércio voltar, tudo isso pode voltar. Mas nós precisamos esperar no Senhor, porque o Senhor, irmãos, é que nos dá a confiança, o Senhor é que nos levanta pela manhã, o Senhor é que nos dá força para vencer mais um dia. Amém, irmãos? A economia ela pode cair em qualquer momento ou pode subir. O nosso Deus, ele não tem variação. O nosso Deus, ele continua o mesmo. O nosso Deus, ele não muda, irmãos. A palavra do Senhor diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, o salmista diz, o que depender de mim, no tocante a mim, eu confio no Senhor. E essa deve ser a expressão da igreja. E essa deve ser a nossa expressão diante de toda e qualquer situação. Eu confio no Senhor. Eu confio no meu Deus. Eu não confio em carros. Eu não confio em cavalos. Eu confio no Senhor. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Olha aí, ele diz. Ele entra no campo da alegria, do regozijo. Ele diz, regozija-se o meu coração no teu salvamento. Coração que estava angustiado, agora esse coração está alegre, regozijando-se, alegrando-se no Senhor. O salmista diz no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. E é isso que Davi está fazendo aqui, servindo a Deus com alegria. A situação não estava fácil, mas ele estava louvando ao Senhor, ele estava regozijando-se na presença de Deus. Regozija-me o meu coração. Como é que está o seu coração? Como é que está o nosso coração, irmão, diante de toda essa situação? Nós esperamos uma semana inteira, nós esperamos durante 15 dias para sair um novo decreto, para saber o que o governador vai dizer, para saber o que o prefeito vai falar. E aí o coração fica angustiado. E aí, será que vai voltar tudo? Vai fechar? Como é? E não sei o quê. A palavra do Senhor diz, o salmista diz, regozija-me o meu coração. Devemos nos alegrar. Vai fechar? Glória a Deus. Vai abrir? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos para o Salmo 103, versículo 1 e 2. Olha o que o salmista diz no Salmo 103, versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém, irmãos? Os benefícios do Senhor na nossa vida não podem ser esquecidos. Aquilo que o Senhor faz de melhor, aquilo que o Senhor tem nos amparado, aquilo que o Senhor tem nos sustentado, não pode ser esquecido. Nós não podemos esquecer. Essas situações, irmãos, esses momentos difíceis, os momentos de angústia, de aflição, eles querem, muitas vezes, apagar. Não digo apagar, mas turbar, como ele diz ali em João capítulo 14. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Essa situação, ela vem para turbar.
O que é turbar, na verdade, é mexer, é deixar uma água suja, um negócio toldado, um negócio escuro, nebuloso na nossa vida, na nossa alma. E essas situações muitas vezes querem fazer isso. Nós não devemos esquecer, a palavra diz, não devemos esquecer daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós não devemos esquecer daquilo que o Senhor tem nos dado, sua bondade, a sua misericórdia. Amém, irmãos? E aí, no versículo 6, encerrando aqui, Davi, ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Cantar ao Senhor. Olha, irmãos, não existe algo melhor do que cantar louvores a Deus. Você já experimentou, no momento de angústia, começar a louvar? Tem um hino da harpa que diz assim: ao invés de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Maravilhoso. Experimente. Você já experimentou louvar na hora da dificuldade? Você já experimentou louvar quando está sozinho? Você já experimentou louvar quando acorda à noite e não consegue mais dormir? Cante louvor. Louve ao Senhor. O Senhor lhe colocou nos nossos lábios um novo cântico de louvor a Deus. Devemos louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos para o Salmo 96. Salmo 96, versículo 1 e 2. A palavra diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Ou seja, sempre, sempre. Dia a dia nós devemos proclamar a salvação do Senhor. Dia a dia nós precisamos bem dizer ao Senhor. Devemos cantar a Ele um cântico novo. Devemos louvar a Ele com alegria. Devemos, sim, irmãos, estar perante a sua presença. Devemos, sim, nos voltar para Deus. Devemos, sim, louvar esse Deus que sempre nos ampara. É um Deus que não nos deixa de lado, que não nos desampara em momento algum, em tempo algum. Amém, igreja? Amém? Olha, veja, quero encerrar aqui com essas palavras. Veja que essa oração, ela não mudou, irmão. Essa oração, ela não mudou a forma de Deus agir. Não, Deus continua sendo Deus. Deus, ele continua no seu trono. A oração de Davi, ela não estava dizendo como Deus ia fazer as coisas, da forma como Deus ia mexer para que tudo se resolvesse. De forma nenhuma. A oração, na verdade, ela mudou o comportamento de Davi em relação à situação, em relação a Deus, em relação a tudo que estava ao seu redor. A oração, ela serve para isso. Ela tem esse poder sobrenatural de mudar a nossa vida. Quando nós oramos, irmãos, na verdade, nós estamos pedindo a Deus uma mudança, uma transformação. Veja que a forma que ele começa e como ele termina essa oração muda totalmente, irmãos. Porque a oração, ela tem a tendência de mudar os nossos objetivos em relação ao mundo em que estamos, a situação em que nós encontramos. A oração que fazemos a Deus, ela nos faz olhar o mundo de uma outra maneira, tem uma outra visão, tem uma outra perspectiva de vida, porque Deus atende a nossa oração e nos faz mudar a nossa opinião em relação àquilo que nós estávamos pensando, aquilo que nós estávamos vendo e aquilo que estava ao nosso redor. A oração, ela tem esse poder sobrenatural. Por isso, igreja, precisamos orar. Precisamos estar diante do Senhor, porque a oração não muda a Deus, ela muda o nosso comportamento diante da situação, diante da angústia. E nós precisamos dessa oração em nossas vidas. Deus, ele não está em silêncio. O silêncio de Deus é porque ele está trabalhando para modificar tudo, fazer tudo com excelência em nossas vidas. Amém?
E essa mensagem venha abençoar a sua vida, venha trazer graça, bondade e misericórdia. Que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.